Aqui estamos reunidos nós para mais uma aula da nossa escola dominical. Nós encerramos há 2 domingos atrás a nossa última lição da nossa revista e hoje nós estaremos iniciando um novo ciclo. Esse ciclo não vai ser no momento uma nova revista. Nós estaremos tendo 4 aulas, mas que não são 4 aulas baseadas numa revista. Essas 4 aulas que nós teremos a partir de hoje serão aulas que tratam de movimentos que se opõem ao cristianismo, movimentos que estão em oposição ao cristianismo ortodoxo, aquele cristianismo que é o cristianismo que sempre existiu. Nós estaremos estudando basicamente seitas cristãs. Seita, essa palavra seita, quer dizer basicamente um segmento religioso. Uma seita cristã é um segmento do cristianismo. Mas seita aqui não vai querer indicar apenas um segmento, mas um segmento que tem fortes particularidades dentro do cristianismo. Que particularidades seriam essas que essas seitas possuem? Heresias. Heresia é aquilo que se opõe ao ensino ortodoxo, o ensino comum, o ensino de sempre. Heresia vai entrar em oposição com esse ensino comum. Mas não apenas entra em oposição com o ensino comum, como também compromete a salvação da pessoa. É um ensino muito diverso, é um ensino muito diferente, e essa diferença compromete a salvação da pessoa. Por exemplo, se a pessoa crê que ela é salva por um outro Deus que não é o Deus bíblico, essa pessoa é herege, ainda que se diga cristã. Por que ela é herege? Porque ela crê em um outro Deus. E esse outro Deus dessa pessoa não tem como salvar essa pessoa, porque somente o Deus bíblico salva as pessoas. Então ela é herege porque crê em outro Deus. E essa crença dessa pessoa compromete a salvação dessa pessoa. Por isso ela é uma herege. Ela está dentro de um segmento do cristianismo particular. E esse segmento é um segmento composto de pessoas não salvas. Agora, heresia e erro são coisas distintas. Erro são coisas que todos nós cometemos. Nós não sabemos todas as coisas perfeitas do ponto de vista bíblico. A gente erra no momento de interpretar a Bíblia. Todas as pessoas, sem exceção, erram. Uma coisa é um erro, outra coisa é uma heresia. Erro e heresia são coisas distintas. Por exemplo, se eu faço uma interpretação sobre o fim dos tempos, dos últimos dias, e uma outra pessoa faz uma interpretação dos últimos tempos, dos últimos dias, a minha interpretação e a interpretação da outra pessoa pode ser que tenha distinção. A gente talvez altere alguma coisa nas datas, ou na ordem dos acontecimentos dos últimos dias. A gente talvez não tenha uma interpretação perfeitamente coincidente. Se as duas interpretações são diferentes, uma delas tem erro e a outra tem acerto. Ou talvez as duas tenham erro. Todos nós erramos quando interpretamos a Bíblia, ainda que não devêssemos errar. Mas nem todo erro é uma heresia. A maior parte dos erros não é heresia. A maior parte dos erros não compromete a nossa salvação. Isso tem que ficar claro para nós. Errar, todos erram. Ser herege, ninguém deve ser. E para nós estudarmos esses movimentos que fazem oposição ao cristianismo, nós estaremos estudando seitas, mas hoje, inicialmente, não estaremos estudando precisamente uma seita. Estaremos estudando o ateísmo, que também faz oposição ao cristianismo. O nosso texto base para lermos nas nossas casas vai ser o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 31. Vamos lá. Ateísmo. O que é o ateísmo? Ateísmo é basicamente a negação da existência de Deus. O termo é formado por theos, que quer dizer Deus, e pelo termo a, que é uma partícula de negação, que pode ser traduzido como um não. Então, ateísmo seria não Deus, sem Deus, negando a existência de Deus. Ateísmo é basicamente isso. E quando nós tratamos de ateísmo, é interessante nós observarmos que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus.
Quando a gente abre as nossas Bíblias em Gênesis 1, a gente vê o princípio da criação e Deus simplesmente já estava lá no princípio da criação. Antes que houvesse criação, Deus estava lá. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse espaço e tempo, Deus simplesmente está lá. Quando a nossa salvação foi decretada, antes da criação do mundo, Deus também estava lá. Foi Ele quem decretou a nossa salvação. Até mesmo antes da morte de Jesus Cristo ter sido planejada como meio de salvação para aqueles que haveriam de se perder, antes de toda e qualquer coisa que pudesse existir, Deus estava lá. Deus estava lá desde o princípio, desde antes do princípio, Deus sempre esteve lá. Em nenhum desses casos a Bíblia explica por que Deus estava lá. Ele simplesmente estava lá. A razão para isso é que, do ponto de vista bíblico, a existência de Deus é algo evidente, evidente por si mesmo, de tal forma evidente que não precisa ser explicado. É algo simples, básico, que todo mundo sabe. E se todo mundo sabe, se é algo totalmente simples, não há necessidade de explicar o porquê disso. Deus simplesmente estava lá e isso é algo evidente para todas as pessoas. Mas, embora isso seja algo evidente para todas as pessoas, há pessoas que negam a existência de Deus. Biblicamente, quem nega a existência de Deus são pessoas tolas. A gente pode ver isso no Salmo 14 e também no Salmo 53. Esses dois textos bíblicos são textos paralelos, são textos muito parecidos, são textos praticamente iguais, tanto o Salmo 14 quanto o Salmo 53. E nele nós vemos que apenas o tolo nega a existência de Deus. Mas o que leva o tolo a negar a existência de Deus? O seu coração corrompido. Desde o pecado de Adão, todos nós passamos a ter corações corruptos, tendentes à corrupção. E em razão da corrupção do nosso coração, algumas pessoas, em razão do seu coração corrupto, odeiam a Deus e, em razão do seu ódio a Deus, elas tentam até mesmo negar a existência de Deus. Algo que é simples, que é evidente, essas pessoas passam a negar em razão do seu ódio. Ódio que existe por conta do pecado do ser humano. Pois bem, é tolice negar a existência de Deus. Um fato interessante a respeito disso é que, em razão de ser evidente a existência de Deus, todos sabem que Deus existe. Nós podemos ler na Bíblia que os demônios creem em Deus. Não apenas nós que temos fé, mas até mesmo os demônios sabem que Deus existe. Não apenas nós e os demônios, os animais também sabem que Deus existe. As aves do céu creem em Deus. Os peixes do mar creem em Deus. Aqueles que vivem sobre a terra creem em Deus. Demônios, animais, todos sabem que Deus existe. É necessário muita corrupção no coração e ódio contra Deus para chegar ao ponto de negar essa coisa que é básica. Mas, ainda que seja básico, há formas de clarificar esse conhecimento para as nossas mentes. Duas formas de clarificar. A primeira é através da consciência humana, a segunda é através da própria criação. Quando nós tratamos da consciência humana, nós sabemos que ela é testemunha de que Deus gravou a sua lei nos nossos corações. Nós sabemos intuitivamente que não devemos matar. Por que nós não devemos matar? Por causa do 6º mandamento que diz, não matarás. Nós sabemos intuitivamente que não devemos adulterar. Como que nós sabemos que não se deve adulterar? Por causa do 7º mandamento, não adulterarás. Nós sabemos dessas coisas intuitivamente. E sabemos dessas coisas porque Deus, quando nos criou, gravou essas leis nos nossos corações. Não sabemos essas leis perfeitamente por nós mesmos. Isso por conta da nossa corrupção. Somos pecadores. Há corrupção no nosso coração. E o nosso coração tenta apagar essas leis. Tenta confundir a nossa cabeça a respeito dessas leis. Mas, ainda que o nosso coração tente nos corromper, tente nos confundir, temos alguma luz dentro dos nossos corações e sabemos de pelo menos algumas dessas verdades intuitivamente. E essas verdades que nós temos nos nossos corações apontam para a existência de Deus. Foi Deus quem gravou essas leis nos nossos corações.
Não fosse isso, não teríamos elas gravadas dentro de nós. E a segunda forma de clarificar é a criação, como eu disse antes. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso nós sabemos por conta do Criador. Se tem uma criação, tem um Criador. E o Criador se auto-anuncia por meio da sua própria criação. Então, nós temos através da criação e através da nossa consciência meios de saber a respeito do Criador. Pois bem, assim sendo, não há nada mais que precise ser demonstrado aos seres humanos. A verdade da existência de Deus é claramente confirmada pela criação, que reafirma a divindade de Deus, os atributos de Deus, o seu eterno poder. Qualquer negação desse fato é tolice. Isso é o ponto de vista bíblico. Mas, apesar de ser uma tolice não crer em Deus, apesar da Bíblia dizer formas de nós enxergarmos a Deus, na criação, na nossa consciência, ainda assim, pessoas ateias chegam até nós. Chegam até nós com o intuito de debater a existência de Deus conosco. Como nós devemos lidar com isso? Vamos lá. Há duas formas de lidar com isso. A primeira forma de lidar é a chamada de pressuposicionalista. É um nome difícil, é um nome feio, um nome longo, que quer dizer basicamente baseado em pressuposições. A segunda forma de lidar com isso é chamada de evidencialismo. Também é um nome feio, mas que quer dizer baseado em evidências. Nós podemos debater baseados em evidências ou baseados em pressuposições. No debate baseado em evidências, a gente pressupõe um campo neutro de debate, um campo que nem seja o meu campo religioso, nem seja o campo do adversário ateu, mas um ponto de contato onde podemos discutir racionalmente para que lado as evidências apontam, se é para o meu lado ou se é para o lado do ateu. Discutir evidências como se faz no meio científico. No meio científico, as pessoas são guiadas pelas evidências que elas possuem. Se as evidências que elas possuem apontam para o lado, os cientistas seguem para aquele lado. Se as evidências científicas apontam para outro lado, os cientistas caminham para o outro lado. E assim como se faz no meio científico, o evidencialismo quer propor discussões baseadas em evidências. No nosso meio teológico, isso não é visto com bons olhos. Por que não é visto com bons olhos? Porque discutir evidências pressupõe-se que você vai abandonar toda a sua fé para discutir cientificamente, de forma neutra, aquilo que é o próprio Deus. Isso não é possível para nós. Não podemos abandonar nossa fé em Deus para discutir cientificamente se Deus existe ou não existe. Não podemos discutir cientificamente se Jesus ressuscitou ou não, porque isso é o firme fundamento da nossa fé. A gente não tem como abandonar aquilo que nós somos para discutirmos, assim como o nosso oponente também não tem. Não há como um campo neutro, não existe esse campo neutro dentro do qual nós possamos tratar discussões. O melhor meio de se discutir é o chamado pressuposicionalismo. Vamos basear nas nossas pressuposições. Como que se discute baseado em pressuposição? Eu vou apresentar tudo quanto eu creio, baseado na minha fé, demonstrarei que tudo isso é coerente, o mundo e tudo quanto nele existe, e demonstrarei que toda a fé do meu oponente, o ateu, é falsa, é errada, é inconsistente, é incoerente. Eu demonstrarei que tudo quanto ele crê é falso em razão da base da fé dele, que é o ateísmo. Demonstrar que o conhecimento dele é inconsistente e demonstrar que o cristianismo, ao contrário, é consistente. Continuarei sendo religioso, não abandonarei nada disso e demonstrarei que a opinião dele está errada enquanto que a minha está certa. Isso é a melhor forma de discutir. Eu estou colocando aqui de forma muito resumida por conta do tempo, mas é a forma mais comum dentro do nosso meio teológico. Apesar disso,
eu vou dar aqui alguns argumentos evidencialistas bem comuns a título nosso de conhecimento. O primeiro argumento evidencialista bastante comum é o chamado argumento cosmológico. Cosmológico, lógica da criação, lógica do cosmos, lógica do universo. Então, é um argumento que vai tratar da criação. O argumento cosmológico é assim: tudo quanto começa a existir tem uma causa. Se o universo começou a existir, ele tem uma causa. Se um fogo foi colocado na Amazônia, tem uma causa. As coisas não começam a existir sem causa alguma. Para que alguma coisa passe a existir, houve uma causa para isso. Ora, o universo começou a existir. Isso é aceito atualmente por praticamente todo mundo. O universo teve um início. E se ele teve um início, ele teve uma causa. Algo não pode começar a existir sem causa. E qual é a causa do universo ter começado a existir? A resposta seria Deus. Deus é a causa do universo existir. Um segundo argumento bastante conhecido é o argumento teleológico. Não é teológico. Teológico é o estudo de Deus. Teleológico é o estudo da finalidade. Teleológico se baseia na criação também, mas na finalidade da criação. O argumento diz o seguinte: o universo funciona graças ao fato de que ele está muito bem ajustado. Não fosse o ajuste fino que existe no universo, ele não existiria. O universo, para existir enquanto tal, depende de uma infinidade de leis físicas muito precisas que mantêm o universo funcionando. Não fosse essa infinidade de coisas, o universo simplesmente não iria existir. Esse ajuste fino no universo ou existe por conta do acaso ou por conta de Deus. O meu oponente, o ateu, vai dizer que existe por conta do acaso. Se não for por conta do acaso, é por conta de Deus. Mas é quase que completamente impossível o universo ser tão bem ajustado em função do acaso. Ele não tem como existir em função do acaso de forma tão bem funcional. Ele está tão bem arrumado para a sua existência que é quase impossível atribuir ao acaso que tudo isso funciona tão bem sem uma mente criadora. Uma comparação desse argumento normalmente é aquela do dicionário. Você pega aquele dicionário maior que existe na face da Terra, corta letra por letra daquele dicionário, absolutamente tudo, vai no alto de um prédio, todas aquelas letras cortadas daquelas folhas daquele dicionário você lança lá do alto, e quando aqueles recortezinhos caírem no chão, vai estar lá embaixo, na estrada, o dicionário perfeito. Você jogou lá do alto um monte de letrinha e aquelas letrinhas coincidentemente caíram no dicionário perfeito. Isso é impossível, virtualmente impossível de acontecer. Existe a possibilidade, mas é uma possibilidade tão ínfima que a gente desconsidera. O universo existir de forma tão bem ajustada, sem nenhuma causa, assim por acaso, é possível que exista por acaso, mas é uma possibilidade tão ínfima que a gente simplesmente desconsidera. Logo, o universo foi bem ajustado por causa de Deus. Logo, Deus existe. O terceiro argumento é o chamado argumento moral, baseado em lei, em valores morais. Todos nós sabemos que valores e deveres morais humanos existem. A gente não nega valores morais. A gente não nega deveres morais. A gente sabe que deve falar a verdade. A gente sabe que não deve matar. A gente sabe que não deve torturar. A gente sabe dessas coisas. Esses deveres existem. Se existe alguma lei que demanda que nós matemos o nosso vizinho, essa lei é absurda. A gente não vai obedecer a ela. Porque existe o dever moral de não matarmos, de não torturarmos, de não fazermos essas coisas ruins. Sabemos que valores e deveres morais existem. Mas para que esses valores e esses deveres existem, demanda necessariamente um legislador. Se Deus não existe, não existem valores morais e não existem deveres morais. Tudo dependeria da nossa própria criação. Mas esses deveres realmente existem de forma objetiva. E se existem de forma objetiva, tem de ter um legislador objetivo. Esse legislador é
Deus. Logo, Deus existe. Se não existe Deus, não existe deveres morais. Se existem deveres morais, existe Deus. O último argumento é um argumento um pouco mais complicado, é chamado argumento ontológico. Ontológico quer dizer basicamente lógica dele próprio. Lógica da essência, lógica daquilo que é essencial. O argumento é mais ou menos o seguinte: Deus é a maior coisa que a mente humana pode conceber. A maior coisa que a mente humana pode conceber tem de existir. De outra forma, não seria a maior coisa que a mente humana pode conceber. Logo, Deus tem de existir. Esse é o argumento. É um argumento um pouco complicado. É um argumento puramente mental. O argumento é o seguinte: eu não posso imaginar uma coisa que seja a maior coisa que pode existir sem que essa coisa de fato não exista. Se a maior coisa que eu posso imaginar existir, essa coisa tem de existir. Se ela não existisse, ela não seria a maior coisa que eu posso conceber como existente. É um argumento complicado, argumento antigo, que foi defendido e foi rejeitado ao longo da história cristã. Enfim, são argumentos evidencialistas comuns, argumentos que a gente muitas vezes acaba utilizando. Não é a melhor coisa de se fazer, porque se nós debatermos de forma evidencialista contra o ateu, o nosso argumento pode até estar certo, mas ele não prova que o cristianismo está certo. Se Deus criou o mundo, esse Deus que criou o mundo não necessariamente é o Deus cristão. Nós devemos debater de forma pressuposicionalista, demandando que a nossa religião, o cristianismo, está correto e tudo quanto se opõe ao cristianismo está errado. Talvez futuramente possamos falar melhor sobre o pressuposicionalismo, que seria um pouco difícil aqui em tão pouco tempo. Mas estão aqui conhecimentos iniciais para a gente. Será posto um vídeo no grupo para complementarmos esse nosso conhecimento. Vamos agora, nesse momento, estarmos encerrando o nosso vídeo com uma oração. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que tivemos de nos reunir mais uma vez. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia e que possamos ter na nossa língua, de forma pronta, tudo quanto precisamos para responder àqueles que se opõem à nossa fé. Que saibamos ser bons servos e defender aquilo que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, auxilia-nos, seja conosco, Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.